Assassinato a serviço da ideia. Sim, diz Hegel, estou assim. Não, diz Stirner, ninguém pode me ordenar que faça isso, desde que eu conceba-o em minha consciência. Neste quesito, eu decido o que está certo para mim. Então, a partir daí, eu posso fazê-lo. Pouco antes dessa citação, Stirner fala de guardas russos que, em nome de uma autoridade superior, matam suspeitos em fuga. Isto é, produzem o assassínio em nome da justiça. E a partir daí ele reflete sobre a questão do assassinato de Kotzebue por Karl Ludwig Sand. Lembrando, o membro da Fraternidade Radical de Jena, Karl Ludwig, esfaqueia o dramaturgo von Kotzebue em 1819 porque ele, em seu Literary Weekly Paper, denota críticas aos ideais patrióticos, das fraternidades e em tom de ridicularização. E, portanto, suas falas passam a ser vistas como traidoras e oponentes da unidade alemã e das aspirações liberais daquela época. Stirner pergunta: isso é moral ou é um ato indecente? Porque Sand, obviamente, visava algo bom. Portanto, servir o bem público, como Sand pelo menos pretendia, isso é, a um bem moral, Mas o assassinato é imoral. O fim pode ser moral, mas os meios são imorais. Por quê? Disso segue-se a questão mais fundamental, de acordo com tal princípio da moralidade, que ordena servir o bem. Mas você só poderia se perguntar, a partir da questão de o que o assassinato nunca é, de fato, uma realização do bem. Neste sentido, haveria uma contraposição do assassínio como uma possibilidade de realização do bem, em detrimento do argumento formal de que a lei proíbe o assassínio, segundo Stirner. Então, o que havia de imoral nisso, no final das contas, é a concepção de ilegalidade e a desobediência à lei. Ao admitir isso, entendemos que o bem não é nada diferente da lei e a moralidade não é nada diferente da lealdade e subserviência. Em outro ponto, Stirner problematiza o monopólio desse tipo de reivindicação de vida e morte e assassínio através da Igreja e do Estado. Um outro exemplo de uma viúva de um oficial que estava fugindo na Rússia, depois de estar gravemente ferida e fugindo com o seu filho, comete um ato de assassínio referente ao seu filho, estrangulando-o, e depois, junto com ele, sangra até a morte ao lado do cadáver. E isso, bem preponderantemente, demarca a questão do assassinato de crianças, Então, segundo o argumento ligado ao senso comum hegemônico, haveria um benefício à humanidade essa criança permanecer viva. Entretanto, a própria mãe assassinada sentiu a necessidade, a partir da sua autoconcepção, de que morreria mais satisfeita e tranquila ao cometer tal assassínio. Para Stirner, esse é um exemplo da minha satisfação excedendo o meu relacionamento com estigmas espirituais pré-estabelecidos. Ou, em outras palavras, segundo o próprio Stirner, não renuncie ao poder sobre a vida e a morte por qualquer movimento de humildade. Assim como Peter Singer faz uma distinção entre uma doutrina de ação e uma doutrina de omissão. E aqui não se trata de uma espécie de unilateralidade narcisista por parte da mãe,
é que ela não conseguiria lidar com a ideia de suportar o que poderia vir a acontecer com seu filho após a sua própria morte inevitável. Não poderia, por exemplo, protegê-lo. Então ela age por amor. Ela não queria que seu filho sofresse. Isso englobaria, inclusive, um amplo debate sobre a questão clínica de uma espécie de suicídio prolongado e, em última análise, sobre a questão complicada e delicada acerca do tema da eutanásia. Então, tal questão citada, no qual Stirner parece se autorizar ao assassínio, remete a uma referência pouco notada a Adelbert von Chamisso em um poema de 1830 chamado The Murderweile, que, segundo Stirner, se baseia em algo análogo, onde um grisalho assassino indígena impõe o respeito ao homem branco cujo os irmãos ele assassinou. O poema funciona na seguinte dinâmica: no mortal, indígenas escalpelam 30 brancos adormecidos, entre crianças e idosos. O eu lírico, um homem branco, passa uma noite lá, muito tempo depois, num vale sobre as árvores. Nesse contexto, há um encontro entre o homem branco e um líder indígena referente ao território onde foi executado o escalpelamento desses 30 brancos. O indígena oferece ao homem branco um cachimbo e o leva para sua casa, onde há 15 escalpos pendurados ali, de pessoas brancas. O indígena diz que está tranquilo, mas precisa contar a sua história. Diz que o pai foi morto por um homem branco, quando ele ainda não era ele mesmo, não tinha se desenvolvido, e que ele jurou vingança contra os brancos e manteve o seu juramento. Um dia, quando volta da caça, ele encontra seus 4 filhos mortos e novamente jura vingança. E aí desemboca-se uma guerra do seu território, do seu local ou da sua tribo. Restam apenas ele e a sua mãe. Um dia, um homem branco e grisalho passa a tentar pedir proteção a essas lideranças, que restaram no contexto. Então, a mãe indígena o reconhece como assassino do seu próprio marido. Neste sentido, hospitaleiramente, ela a leva a um precipício, abraça-o e pula com ele profundamente no precipício. O homem branco morre instantaneamente e a indígena sobrevive incrivelmente. Então, o último sacrifício que se faz ao homem branco é o seu próprio assassínio, ou seja, o seu suicídio. Então, o indígena jura, nesse contexto, vingar a morte do pai e dos filhos, e com isso se dá o direito do assassínio. Toda essa lógica não funciona sobre uma justificativa ética, mas sobre a questão fundamental de saber se existem razões subjetivamente justificáveis para o assassínio. É como se, a partir daquele contexto de hospitalidade e traição, houvesse uma permissão para assassinar aquele suposto parceiro branco de diálogo. Então, o direito aqui não se dá a partir de uma espiral ética plataformizada, mas dentro da possibilidade de cumprir o juramento de vingança ou não, de maneira situacional. E talvez, especulando dentro do contexto proferido há pouco, talvez eu pudesse ter acreditado que a espiral de violência em que se viu envolvido poderia ter feito se abster de novos assassínios.
Então, nos escritos de Stirner, é mencionado repetidamente a questão do assassínio, mas raramente as explicações de Stirner tentam explicitar de maneira clara as suas intencionalidades. E um dos comentadores, o Jürgen Marron, por exemplo, diz de forma enigmática e cínica que Stirner, na verdade, assume que o selvagem é a única casuística possível nesses contextos. Entendemos que o único pode servir como régua, enquanto uma espécie de liquidação de pessoas pode começar a partir de uma espécie de investimento de justiça a partir da própria concepção do único. Entretanto, isso parece muito mais uma prova ficcional, lírica e trágica que Stirner supõe para uma espécie de afirmação que à primeira vista parece ultrajante, apesar de compreensível, entretanto como supostamente injustificável, que tornaria a posição de Stirner vulnerável e que pode levá-lo a mal entendidos desastrosos. Jean-Claude Wolff observa em sua contribuição original que o egoísmo opõe-se a uma espécie de paternalismo. Então, a referência à própria poesia, que foi referida agora há pouco, referente a um caráter de manifesto através do homicídio ou de supostas relações de um homicídio com um homicídio culposo, né, de uma suposta responsabilização por aquele ato dentro dos parâmetros éticos, né, entende-se que, na verdade, Stirner não pensa em defender a violência estrita e deliberada de maneira ampla. O que Carl Dürr pensa, na verdade, sobre essa questão é que Stirner permite a violência e o assassínio dentro de um dado contexto que pareça ao indivíduo apropriado uma correspondência equânime, que estejam alinhadas de certa forma com os propósitos e desejos e responsabilidades autodenominadas do indivíduo. Isso tornaria tudo muito mais fácil para si mesmo, né? Na verdade, o que ocorre aqui é um virar-se de Stirner contra uma moralidade utilitarista, plataformizada e, de acordo com a nossa opinião, exigiria uma espécie de democracia remetida a essa produtividade da autoconsciência, do único. Heinrich Rombach destaca que uma forma de pensar essa questão é que a ação não requer causa e não permite qualquer influência externa. Então, a própria categoria do indivíduo em Stirner, em Kierkegaard, em Camus, ou mesmo no único de Stirner, é uma espécie de radicalização de um componente antropológico, onde Stirner se baseia na intenção de extirpar todos os pressupostos externos para encontrar uma base a partir da qual se possa proceder independentemente das plataformas pré-estabelecidas no sentido aprofundado espiritual. E Stirner acredita ter encontrado tal base no único.